eu não posso deixar. Porque, presidente, é claro que você como senador precisa ter um pouco mais de respeito, mas acontece que nas ruas as pessoas estão indignadas, senador Álvaro Dias. Então aqui eu sou um representante dessas pessoas. Eu tenho que às vezes brincar um pouco. Quando eu vejo alguns julgamentos infelizes lá no Supremo Tribunal Federal, eu agora estou entendendo o motivo de alguns que ficam cochilando antes do voto lá. Especialmente aqueles barrigudos que ficam roncando como porcos e não votam direito e votam errado, contrariando a nação brasileira, porque eles comem tanto, bebem tanto, que eles acabam dormindo durante o julgamento e perdendo a consciência de como julgar bem. Porque é tanta farra, é tanta comida, né? A chamada farra do boi. Brasileiras, minhas únicas vossas excelências, únicos patrões, pátria amada, se prepare, pois é um vespeiro e aqui estou cercado de colegas que também não têm medo de vespeiro, pois só tem medo de vespeiro quem tem rabo preso. É motivo de felicidade entrar novamente nesta pauta que revoltou o Brasil inteiro nesta semana e com cada brasileiro ou brasileira, eu como seu empregado público fico lhe ouvindo nas ruas, nos estádios, como ontem no Serra Dourada, antes do jogo Goiás e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, dou a devida atenção e as pessoas de A a Z dizem: Cajuru, não é possível acreditar, senador Álvaro, todos os dias, nessa barbaridade. A felicidade é porque anteontem aqui, nesta sessão, estavam os 3 senhores senadores que aqui estão. Regufe, inclusive, comentou sobre o assunto, amigo Regufe. Isalci presidia a sessão. Álvaro prestou atenção, também se indignou. E eu trago aqui agora a prova para que não fique apenas em palavra de tribuna ou, é revanchismo. Eu não tenho revanchismo com ninguém da Suprema Corte brasileira, pelo contrário, lá tem gente que eu gosto, que eu admiro, mas há certas situações que ninguém no país de hoje pode compreender. Então eu pediria aqui, não sei qual câmera, se esta aqui ou se aquela. Aqui está o pregão eletrônico número 27/2019, ou seja, edital, valor R$1.134.893,32. Aqui está 26 de abril, sexta-feira passada. Estou vendo ali pela TV, mesmo com a visão debilitada, que o câmera ali da TV Senado é competente. Esse é o papel oficial, documento, prova cabal. Vamos então aos sustos, à revolta. Pois, senador Álvaro Dias, no seu estado avançado do Paraná, Lucas Barreto no seu estado, em qualquer estado da nação, o mais pobre deles, ou o mais rico deles, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, eu tenho certeza que em menos de 5% dos lares brasileiros, o que eu vou ler aqui, que é oficial, que está neste edital, e eu obtive o documento completo. E se eu mentir aqui em algum número, por fineza, me prendam, me ponham na cadeia urgentemente. Senhoras e senhores, os cardápios escolhidos pelos estômagos exigentes da nossa digníssima Suprema Corte
para atender às refeições de festas e de recepções de 11 ministros, são formados a partir de inúmeras combinações de pratos e bebidas consideradas de altíssimo requinte. São opções jamais vistas na maioria, 98% absoluta, das mesas dos milhões de brasileiros, especialmente neste momento de crise, de desemprego e de falta de alimentação. Quando fiz com exclusividade nas minhas redes sociais esta denúncia, recebi comentários de gente sem trabalho alegando que só tinha no jantar arroz e feijão em sua mesa e que o feijão estava acabando. E aqui se demonstra uma vergonhosa ostentação desses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal às custas do dinheiro do público, do dinheiro seu. Nesta oportunidade, vou me ater apenas aos itens mais escandalosos desses cardápios por uma questão de tempo regimental, o tempo regimental que tenho aqui na tribuna. Vamos começar pelos direitos que os 11 ministros têm em festas e recepções de salgadinhos frios que eles desfrutam. São mais de 26 opções no cardápio. Dentre elas, prefiro destacar as mais revoltantes, tais como camarão ao vapor, rolinhos de surubim, rolinhos de presunto de Parma. Quem no Brasil pode ter isso hoje em sua mesa? Quantos? Há ainda mais de 49 tipos de salgadinhos quentes. Falei dos frios, agora os quentes para as festas dos 11 ministros e recepções. Entre as que valem um destaque maior estão barquetes de siri, camarão, palmito, carne de sol, confit de abóbora, iscas de peixe ou camarões empanados, folhadinhos de anchovas, cebola, queijo brie e lombo defumado. Só de entradas nos cardápios desses 11 ministros são mais de 41 opções, assim como, pasmem, brasileiros que trabalham com dignidade e que são felizes com uma macarronada no domingo, com um frango caipira no domingo. Eles têm direito, os 11 ministros, em suas festas e recepções, lá na Suprema Corte, com dinheiro seu, trabalhador, honesto, a salada verde com queijo de cabra e figos, carpaccio de abobrinha, de palmito pupunha, de carne. Senador Álvaro, na sua casa há algum tempo não deve ter essa fartura. Ceviche, mini moranga, recheada de carne seca e de camarões. Na sequência, dentre mais de 30 tipos de pratos principais que são servidos, os 11 dragões do STF, estão medalhões de lagosta, com molho de manteiga queimada, bacalhau a Gomes de Sá, vão comer no inferno. Galinha da Angola assada, vitela assada, codornas assadas, carré de cordeiro assado, porco assado. Porco realmente tem lá no Supremo. Então eu até admito que tem que assar porco lá mesmo. Só a título de acompanhamentos entre os cardápios, são mais de 37 opções, tais como
legumes torneados ou em noisettes, sei lá, purê de maçã, batatas soufflés, arroz com amêndoas ou com castanha de caju, farofas de panko, de banana, eu nem sei o que é panko, de dendê, banana da terra grelhada. Há também, vossas excelências aqui na galeria, no luxuoso cardápio do Supremo Tribunal Federal, mais de 50 pratos frios. Salada Waldorf. O que é isso, senador Álvaro? O que significa? Salada Waldorf? Alguém aqui já comeu aí em cima? Levante a mão, quem comeu? Salada Waldorf. Com camarões, salmão defumado, truta salmonada. Eu nem sei o que é isso. Truta salmonada, sabe, Vossa Excelência? Surubim defumado com blinis, um tipo de panqueca tradicional da Rússia. Medalhões de lagosta, patês variados de fígado de ave, queijos variados do tipo Gruyère. Eu nem sei. Quase que a sua língua sai para pronunciar. Gruyère. Queijos Emmental, Port Salut, Brie, Camembert, Roquefort, de cabra, de Gouda, de Minas, de provolone. São mais de 30 opções em pratos quentes, saí de frios agora para quentes, dentre as quais estão bobó de camarão. É impressionante como eles comem. É por isso que não tem apetite para julgar ninguém, né? Daqui a pouco eu vou chegar nas bebidas, se preparem. Bacalhau a Gomes de Sá, camarão à baiana, pato assado, leitão assado, realmente lá tem um que parece um leitão. Lombo de porco assado de novo. O porco assa toda hora lá, hein? O corpo é aquele que fica assim, aquele barrigão. Aquele. Aí tem um nome aqui que eu nunca ouvi falar, senador Álvaro, todos os dias. Bife bourguignon. De novo a língua. Bife bourguignon. Nem as simples refeições escapam da sofisticação. Basta ver as mais de 10 opções de sanduíches. É de revoltar qualquer cidadão deste país, qualquer cidadã. Eu destaco algumas aqui. Ricota com ervas frescas, uvas passas em baguete, carne assada com abacaxi grelhado no pão francês, rosbife com alface e tomate caqui no pão sírio. Pasta de aves, senador Regufe, que anteontem se mostrava indignado com tudo isso. E tudo defumado com queijo cheddar no croissant. Por que o Supremo não vai morar na França, já que toda a comida deles é francesa? Vão para Punta del Este ou vão para a França? Para o coffee break, as opções também são variadas. Há mais de 15 para degustação. Sucos, café, chá, biscoitos, salgados, doces, mini sanduíches, 3 tipos de frutas, bolos, inclusive um tal de bolo de rolo, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Que tem muito rolo lá, tem. Agora, bolo de rolo eu não sabia, né? Vocês estão rindo por quê? Isso aqui não é stand-up comedy, não. Eu não sou humorista, não. Estou informando coisa séria. Está aqui o edital, tem tudo aqui, ó. Documental. Se eu mentir uma palavra, me prendam, me ponham na cadeia. Para festas e recepções lá na Suprema Corte. Refrigerantes, sanduíches. E o detalhe, o sanduíche deles é sanduíche de metro. Por que não pode ser sanduíche de centímetro? Não, tem que ser de metro o sanduíche. Cachorro quente, sorvete. No quesito sobremesa agora, Regufe, amigo senador, a característica é a ampla variedade. São mais de 50 opções à disposição dos ministros. A saber, mousses de frutas diversas com calda e lascas da própria fruta fresca, sorvete de frutas, incluindo os sabores exóticos, como menta, caqui, bacuri. Alguém sabe o que significa bacuri?
Sabe, Zezinho? Eu não sei. Bacuri eu nunca comi na minha vida. Tapioca, docinhos caramelados, variados, Romeu e Julieta, brulí e soufflé. Agora, para fechar e para revoltar ainda mais, entre as bebidas alcoólicas importadas, a exigência que o Supremo faz, e neste edital, que aqui está o número dele, que aqui está o pregão eletrônico, tudo direitinho, que eu trouxe. Senador Cajuru, sem querer já interrompendo, só para registrar a presença aqui dos nossos alunos do Colégio Ideal de Taguatinga, do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a essa casa. Obrigado, senador. Muito obrigado Cajuru. a vocês. Vão com Deus. Ficaram assustados aí ou não? Assustadas? Ficaram indignados? R$1.134.893,32, pregão eletrônico, edital 27/2019. Então tudo aqui é documentado. Mas, senhoras e senhores brasileiros indignados com a regalia que essas autoridades têm, especialmente porque eu não vejo o gabinete de senador aqui com nada disso, mas nem com 1% disso. As bebidas alcoólicas, as bebidas importadas, eles exigem espumantes Bru, extra Bru, vinhos tinto de uva Taná. Eu duvido que um dos senhores saiba qual que é, Lucas Barreto. Você que é cozinheiro e amigo, sempre chama pra gente jantar contigo. Qual que é essa uva Taná? É uma uva do sul da França. Cabernet Sauvignon, Merlot, brancos vinhos de uva Chardonnay, Sauvignon Blanc. Agora, o mais revoltante. Dentre as exigências mais absurdas estão: os 11 ministros exigem no edital da empresa onde se compra esse monte de comida e esse monte de bebida, a exigência deles é o seguinte: que cada uma dessas bebidas tenha ao menos 4 premiações internacionais. Vão pros quinto dos infernos, desculpa a expressão. Se eu quebrei decoro, dane-se, me casse, me tira, vou embora pra casa, vou descansar. 4 premiações internacionais eles exigem nas suas bebidas de festas e de recepções. Mais ainda, na bebida alcoólica exigida, as safras, métodos de produção e envelhecimento específicos, e que a colheita das uvas para a fabricação do vinho tenha sido feita manualmente. Senador Cajuru, quando puder, me vê uma parte. Já vou lhe passar com prazer, senador Regufe, porque Vossa Senhoria entrou nesse assunto anteontem. Ainda exigências para outras bebidas, como caipirinha com cachaça de alta qualidade. Não pode ser qualquer uma, não. Destilados como uísques de malte, de grão ou sua mistura, envelhecidos por 18 anos. Cachaças envelhecidas em barris de madeira nobre por 3 anos. Conhaque envelhecido por no mínimo 2 anos. Além de gin, vodka, vinhos de sobremesa, aperitivos, incluindo coquetéis de bebidas digestivas, e licores finos. Eu vou parar porque senão eu vou ter vontade de vomitar. Senador Regufe, com prazer, o seu à parte. Senador Cajuru, eu parabenizo muito Vossa Excelência por esse pronunciamento. Isso aí é um escárnio com o contribuinte desse país. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Não dá para aceitar isso. Isso é uma brincadeira de mau gosto. E depois as pessoas dizem que não tem dinheiro nesse país. Não dá para a Suprema Corte desse país, para o Supremo Tribunal Federal, que é quem tinha que dar o exemplo, porque na vida, mais do que palavras, valem os exemplos. Não dá para a Suprema Corte desse país ter isso, é um escárnio. Eu fiz um pronunciamento anteontem sobre isso. STF comprar lagosta
comprar camarão, comprar vinhos importados. Esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que serve a Suprema Corte desse país. Aliás, os órgãos públicos precisam entender que a sociedade brasileira é quem paga o seu funcionamento. Os seus funcionamentos. E tinham que ter respeito a essa sociedade. Tinham que ter respeito a esse contribuinte. Brasil, eu falei ali, é um enxame de carros oficiais. Com carros oficiais no Brasil, se gasta por ano 1 bilhão e 600 milhões de reais. Aí algumas pessoas falaram, o Regufo está exagerando. O Regufo está chutando um número. Como é que pode se gastar 1 bilhão e 600 milhões de reais com carros oficiais no Brasil? É simples. A pessoa que está me escutando, se duvidar, entra no Google, coloca lá, gastos com carros oficiais no Brasil. Vão ver lá, o gastos só na administração pública federal é de 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano, com veículos oficiais. Aí o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão que desse o exemplo para o país, faz uma licitação de 1.134.000 reais para comprar camarão, lagosta, vinhos importados. Assim, o discurso de Vossa Excelência é um retrato do que é o nosso país hoje. Um país de privilégios, um país de mordomias, de regalias, e onde as pessoas ainda acham isso ainda está incutido na cabeça das pessoas, como se fosse algo normal e natural. Aceitável, né? Como se fosse algo absolutamente normal e natural. Isso não é normal e natural. Não dá para aceitar isso como algo normal e natural. É 1.134.000 reais de dinheiro do contribuinte brasileiro indo pelo ralo. Por que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer jantares, tem que fazer recepções? Mesmo as embaixadas brasileiras, eu sou um crítico dos gastos das embaixadas, já falei ali. Agora, o Supremo Tribunal Federal... 11 pessoas? Não, isso é um escárnio, né? Como é um escárnio essa coisa de jatinhos da FAB para autoridades nesse país. Também falei daquela tribuna. Olha, todo final de semana... o presidente do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, cada ministro de Estado tem direito a um aviãozinho. A um avião à sua disposição para voar para o seu estado no final de semana. E volta na segunda-feira. Perdão, e quem vai pagar isso? Quem paga isso? O contribuinte. Isso não é normal, não é para isso que serve o dinheiro do contribuinte brasileiro. Então eu parabenizo Vossa Excelência, que Vossa Excelência listou cada item desse edital, aí da tribuna, cada um dos itens dessa vergonha, porque isso é uma vergonha. Não dá para um brasileiro de sã consciência achar que isso é normal e natural. O Supremo Tribunal Federal fazer uma licitação para comprar lagosta, para comprar camarão, para comprar vinhos importados. E com 4 premiações Tem gente séria no Supremo. Nós não podemos generalizar, toda generalização leva a uma injustiça. Tem gente diferente. Mas isso aí é a atitude que inclusive depõe contra a própria instituição. Assim como, e voltando mais uma vez nesse tema, porque é um tema que precisa ser colocado, assim como essa casa deveria sim instalar a CPI da Lava Toga. Eu assinei os 2 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. Como também deveria analisar os pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui estão. Já fui àquela tribuna, já cobrei do presidente dessa casa que desengavetasse, que desse prosseguimento e analisasse. Analisar não é prejulgar. Que analisasse os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Acho que é um dever dessa casa. Analisar não é prejulgar. Isso deveria ser analisado sim. Agora, com relação a essa licitação,
Isso é um escárnio, isso é um tapa na cara do contribuinte brasileiro. E eu parabenizo Vossa Excelência, senador Cajuru, por detalhar item por item desse verdadeiro soco na cara do cidadão desse país, daquele que paga impostos nesse país. E só para ser rápido, presidente Exalci Lucas, amigo senador, o senhor senador Regufe deu um exemplo ali, ético. Qual? Gente, se fosse com o dinheiro deles, a gente não poderia falar nada. Tome a champanhe que quiser, o vinho que quiser, o uísque que quiser, mas é com o dinheiro do público, de uma nação que está no seu pior momento econômico, está passando dificuldades de alimentar-se. E o outro ponto colocado em seu à parte: querem fazer uma festa, uma recepção? Vão para uma churrascaria. Vai ficar muito mais barato do que fazer um edital desse de mais de R$1 milhão. E para terminar, eu não posso deixar... Porque, presidente, é claro que você, como senador, precisa ter um pouco mais de respeito, mas acontece que nas ruas as pessoas estão indignadas, senador Álvaro Dias. Então aqui eu sou um representante dessas pessoas. Eu tenho que, às vezes, brincar um pouco. Quando eu vejo alguns julgamentos infelizes lá no Supremo Tribunal Federal, eu agora estou entendendo o motivo de alguns que ficam cochilando antes do voto lá. Especialmente aqueles barrigudos que ficam roncando como porcos e não votam direito e votam errado, contrariando a nação brasileira, porque eles comem tanto, bebem tanto, que eles acabam dormindo durante o julgamento e perdendo a consciência de como julgar bem. Porque é tanta farra, é tanta comida, né, a chamada farra do boi. Não dá, esse Senado precisa tomar uma atitude, alguém tem que tomar. Eu entrei com uma ação, quem quiser me acompanhar eu ficarei feliz, no Tribunal de Contas da União, marquei uma audiência com o ministro do Tribunal de Contas da União, estarei lá segunda-feira para tentar impedir isto, para fazer uma auditoria, para acabar com essa licitação aqui, com esse edital, e fazer com que não se autorize com dinheiro do público comprar isso tudo aqui de exagero. E só para fechar, senador Regufe, eu não citei todos os itens não, eu escolhi os mais destacados, os mais vergonhosos, os mais escandalosos. Se eu mostrar todos aqui, eu ficaria 1 hora falando e não posso, já passei do tempo e agradeço a paciência do presidente Exalci Lucas. Pátria amada, boa semana. Enfim, bom fim de semana e vamos à luta.